Muito bem, vou conversar agora com a atriz Selma Grey. Venha pra cá. Meu amor, estamos aqui, você seguindo em frente, depois de uma coisa tão traumática, de um evento terrível para nós todos. Inclusive, tem uma coisa curiosa, porque eu assisti uma cena do Domingos nesse trabalho. Saindo daqui, eu passei, tem uma televisão que fica logo na entrada, parei, porque ele estava fazendo uma cena, eu não tinha visto ainda, parei. E falei, mas que ator extraordinário. E me lembrou muito Juca de Oliveira quando era jovem. Aí eu marquei, a gente marcou entrevista com ele, que teve que... Aliás, o ano passado a gente já havia marcado uma entrevista com ele, mas que não tinha me chamado a atenção. Era uma coisa normal, assim, da produção. Dessa vez, não. Eu cheguei a me empenhar, a dizer, não, vamos chamar, porque ele é extraordinário. Mas, infelizmente, devido ao imenso trabalho que vocês fazem, foi marcada a entrevista há coisa de 2 semanas e teve que ser adiada por causa de trabalho. Eu imagino uma loucura que isso deve ter sido em todo o elenco, não? Ainda é, e vai ser por muito tempo. É muito difícil aceitar, entender. Todos nós do elenco, a gente tem momentos que a gente para e é muito difícil, muito difícil. Foi muito repentino, né? Uma coisa muito absurda. E a pessoa extraordinária que ele é, porque ele vai ser sempre. Então, é uma perda muito grande, é muito difícil de aceitar mesmo. E com todo um preparo de ator, tendo sido palhaço, são Sim. coisas tão comoventes na história de um ator, na história de um... Sim. Ele tinha vindo ao programa há muitos anos, ainda num espetáculo de teatro que ele estava fazendo, como palhaço. Isso tem anos, né? Agora, de repente, acontece uma coisa dessa, eu fico pensando na minha amiga Camila também, que aí é a coisa mais terrível ainda, né? Que você vê a vida se escapando, né, da sua mão. Exatamente. Mas, enfim, você fez uma novela em que seu personagem tinha 100 anos. É muito estranho se olhar com 100 anos. É estranho, claro que é estranho. A Encarnação, quando entrou na novela, não era para chegar aos 100 anos. Ela deveria chegar até uns 70, 80... Mas aí optaram por não tirar a Encarnação da novela, acharam que ela deveria continuar. Mas como tinha passagem de tempo, aí resolveram, então ela vai fazer 100 anos, vamos festejar a centenária. Não, hoje em dia estamos todos torcendo para fazer 100 anos. Hoje em dia não é uma coisa tão... Não é mais absurdo, espetacular, né? não. Eu estou pretendendo chegar aos 120 porque eu sei que eu tenho compromissos marcados para quando eu fizer 90 anos... Eu já tenho um compromisso marcado. Então, eu nunca faltei um compromisso na minha vida. Então, Você esse aí eu tenho que certamente. marcar. Quanto tempo levou fazendo a maquiagem, Céu? A maquiagem não era complicada, não. A gente levou um tempo adaptando, vendo como é que seria. Começamos... O Rubens Libório, que é um grande maquiador, ele estudou várias coisas e, por final, optou por látex, que é um material que ele coloca, aquilo quando seca, repuxa a pele. Então, a gente vai fazendo assim para marcar bem, né? A gente tem um vídeo aqui da hora da maquiagem. Cadê? Que eu faço 100 anos. Estou me sentindo um pouquinho cansada. Vamos aproveitar, mostrar como é a caracterização da Encarnação. Só para dar uma enrugadinha de leve. Agora o vento frio.
Agora a gente passa esse produtinho chamado Oi Castor para poder dar o liso na pele. Repuxa tudo, né? É que eu já acostumei, mas que repuxa, repuxa. Já acostumei, Santíssima, por que Deus faz isso comigo? O video show reprisou agora há poucos dias. Ok, obrigado. Mas mesmo assim, é algum tempo sentadinha na cadeira da maquiagem, 1 hora pelo menos. Não. Né? Não? Meia hora com a peruca, 40 minutos. Não era complicado, não. É engraçado, porque o efeito que dá parece que foi uma coisa assim de... para levar 100 anos até. Selma, me fala. Você chegou a pensou em ser médica ou enfermeira? Mas de repente você começou na carreira artística. Eu acho que como toda criança e toda adolescente, a gente fantasia tanto, né? E eu tinha muita vontade de ser enfermeira, ser médico, e queria cuidar. Também muita influência de seriados que a gente tinha naquela época na televisão, Dr. Kildare, não sei mais o quê. Então eu também queria, né? Isso, aliás, já no rádio já haviam alguns seriados ou novelas focalizadas em médicos ou enfermeiras. Eu me lembro que tinha acho que era uma série que chamava O Jovem Doutor Ricardo. Você ouviu falar nisso? Não. Era uma... O Bira eu sou muito jovem. Pois é. Eu sei porque o meu avô comentava isso comigo. Aliás, você fez cinema numa época até que, injustamente, todos os filmes que eram feitos, às vezes por grandes diretores, como o próprio Walter Hugo Cury, ficou conhecida, ficou estampada como a pornochanchada. Só que de pornochanchada é engraçado porque tem filmes, a maioria dos filmes feitos pelo Cury, por exemplo, não tinham nada de pornô nem de chanchada. Exatamente. Então aconteceu essa coisa meio, eu não vou dizer que é injusta, é uma coisa preguiçosa de você rotular toda uma época de trabalhos como se fossem pornochanchadas. E não tinha nada. Eu sei que você fez vários filmes e você sempre foi uma atriz excelente e de uma beleza incontestável. Isso aí... Não, é verdade. Tem uma história, uma estratégia exatamente do Walter Hugo Cury para te convencer a fazer um trabalho. Como é que é isso? Foi. Eu sempre continuo sendo uma atriz mais de teatro do que qualquer outra coisa. Minha formação é toda teatro. E o Cury estava procurando uma atriz para protagonizar um filme, e até que por indicações ele chegou a mim, e eu falei, não quero, estou fazendo teatro. Não, de jeito nenhum. Olha só. E ele, com a conversa, me falando sobre o filme, sobre o personagem, me colocou Schumann para tocar e me contou várias coisas e falamos sobre Billie Holiday e ele me envolveu de tal forma que eu falei, extasiado, falei, claro, eu vou fazer, quero fazer. Não teve como fugir dessa. Não teve. O Cury era um diretor excelente e tinha um toque meio Bergman nas coisas que ele fazia, né? Sim, ele era o Bergman brasileiro, né? Era grande influência. E o Abu Janra, nosso amigo Abu Janra, como é que foi o seu encontro com ele? Abu é meu grande... Assim como o Cury foi meu mestre em cinema, o Abu Janra foi meu mestre em teatro, né? Eu nem lembro exatamente como foi que eu conheci o Abu Janra, mas foi uma coisa assim, de imediato ele já me convidou para participar de um programa que ele tinha, era Alô Doçura, mas não era Alô Doçura, era uma continuação do Alô Doçura, com a Eva Vilma. Sim. E já era Carlos Zara, ou era o John Herbert, não lembro mais. E ali começou. Ele falou, E eu fui reencontrando a Abu Janra em várias épocas da minha vida, até que a gente passou alguns anos muito unidos, muito unidos. Fizemos várias coisas. E eu aprendi muito com ele, é claro, e eu tive o privilégio de conviver com ele.
Camarim, a Bujanra citando autores, aquela memória prodigiosa que ele tinha. Não, e tinha um senso de humor. Ele estava trabalhando com uma atriz, que eu não vou dizer o nome, evidentemente, e ela não conseguia acertar. Aí ela entrou, uma hora ela entrou no palco, ela estava na coxinha, entrou no palco e falou, olha, Bu, não adianta, eu já tentei de tudo. Ele falou, por que você não tenta o suicídio? Realmente. Isso era bem o humor do cara. E também ele dizia assim, precisa fazer fracasso. É tão bom, ele sentado aqui comigo dizendo, a gente precisa fazer um fracasso junto, você nunca fez, você não faz ideia de como é gostoso fazer um fracasso. Era a cara do Abujamra. Maravilhoso. Outra coisa, você ficou 10 anos sem atuar praticamente? Fiquei. Por que isso? Eu fiquei, acho que estava um pouco decepcionada com tudo, com a maneira como estava sendo encaminhado o teatro. Eu achei que estava virando uma mesmice. Eu falei, não quero ficar fazendo assim por fazer. Fui perdendo um pouco o entusiasmo. E chegou num ponto que eu falei, não quero, eu vou fazer outras coisas na vida. E foi fazer o quê? Eu fiz várias coisas, e aí fui para a Bélgica, fui para a França, fui estudar terapia corporal, fazer outras coisas. Pois é, o negócio da terapia corporal. É. Realmente, esse problema da postura facilita a relação que o próprio corpo tem com o seu nervo ciático? Facilita. Facilita mesmo. Porque o ciático, quando pega, você diz, o que está havendo? Eu não sabia que tinha isso dentro do meu corpo. Agora você descobriu. Fica dando punhalada. Mas graças a Deus, pelo menos o meu está sossegado, não atrapalha nem dá mais nenhuma punhação. Claro que sempre fazendo fisioterapia. Claro. Sempre cuidando. Mas a terapia corporal é isso. Eu já me interessava muito pelo gestual, né? Dentro como atriz, como atriz. Claro. E estudava muito mesmo anatomia. E foi por isso que eu enveredei por aí. O que fez você voltar a atuar? A Bujanra, depois de 10 anos, quando eu falei que ia parar, a Bujanra falou, você não vai parar nunca. Eu falei, vou, não quero mais. Eu só volto o dia que você voltar a dirigir, porque ele era diretor, voltou a trabalhar como ator. Quando você voltar a dirigir, você me chama, eu volto. Depois de 10 anos, ele me ligou e falou, vou fazer Fedra, vamos fazer? Aí pronto, mordeu outra vez. Um convite desse morde mais do que o ciático. Com certeza. O Abu chegou a fazer teatro como diretor e simultaneamente como ator em algum espetáculo? Sim, ele dirigiu Mefistófeles, que fazia o Fausto, ele fazia o Mefisto, e dirigindo e atuando, outras montagens também. Fizemos vários espetáculos com ele em cena, dirigindo e atuando, falando muita bobagem, né? A Bujanra falava o que lhe vinha na cabeça na hora, né? Tinha uma coisa maravilhosa. Uma vez eu fui na casa do Abujamra, quando os filhos eram meninotes ainda, bem moleques. Tinha um pendurado no lustre, o outro em cima da mesa e estavam almoçando. Isso não interrompeu o almoço de forma alguma. Acho que era o André que se balançava no lustre, enquanto o outro andava em cima da mesa, o Abujamra afastava para poder comer. Era uma loucura completa. Mas eu acho que era uma das provas da espontaneidade do talento que ele tinha. Sim. E foi um homem que estudou teatro lá fora. Ele foi... O primeiro espetáculo que eu vi com ele dirigindo era com a minha queridíssima Cacilda Becker. Quer dizer, tinha de tudo, né? De tudo. A gente tem uma cena de você em Felizes para Sempre, que eu gostaria de mostrar agora, por favor. Vamos lá? Oi, Nora. Eu sei que você não quer falar comigo e eu entendo isso, mas é que eu me senti na obrigação de vir até aqui para esclarecer. Não esclarecer o quê? Está tudo tão claro para mim. Mas eu gostaria que você entendesse que esse meu
reencontro com o Dionísio foi muito importante, mas... Desculpe, mas eu não quero ter essa conversa. Norma, eu gostaria tanto que você fosse capaz de se colocar no meu lugar. Se colocar no lugar do seu marido e procurasse entender que tudo... Sou capaz de entender, mas não sou capaz de aceitar. Eu não aceito. Desculpe, mas os meus 2 minutos de cordialidade já se foram. Tá? Agora, o meu assunto é com o meu marido. Tudo que eu espero é que você faça a gentileza de desencarnar da minha encruzilhada. Não vai viver essa sua vida de aventuras lá. Tudo que eu queria. Eu vim até aqui só Mas pra eu não quero saber o que não me interessa. E não me peça para falar com meu marido, porque está além das minhas boas maneiras. Me dá licença. Parabéns, é uma cena com outra grande atriz, que é a Cássia aqui. A Cássia. Temos aí o gênio de Euclides Marinho, que escreveu brilhante esse texto. Você sabe qual é o apelido que eu botei no Euclides Marinho, não? Não. Que ele era muito magrinho e andava de motocicleta, com aquele capacete desse tamanho maior que a cabeça. Então eu dizia que ele era o franguinho da Sadia. Era um comercial que tinha. Eu estava escrevendo junto com o Armando Costa, que era amigo dele também. Quando ele chegava, eu dizia, chegou o franguinho da Sadia. Você, agora, Selma, você tem algum projeto já estabelecido para daqui para frente? Até você chegar aos 100 anos? Não, eu não sou de projetos. Eu aguardo o que a vida vai me trazer. Ainda estou vivendo o final da novela, né? Eu já terminei a gravação, mas a novela ainda tem mais 2 semanas de gravação e eu estou junto lá, vivendo tudo isso. E aí eu quero ver o que a vida me apresenta, por onde eu vou, não sei. Bem, me dá um beijo aqui, muito obrigado. Muito feliz de te conhecer. Parabéns também. Conversei com Selma Grey. Também adorei. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.